E aí, gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra contar sobre o meu parto, né? Como foi o meu parto. E dá pra ver pelo início desse vídeo como foi diferente, né? Só pelo meu sorriso aqui no começo do vídeo já dá pra ver que foi completamente diferente do parto do Gael. Porque eu lembro que o parto do Gael eu já começo tipo assim, gente, tudo bem, do jeito que eu queria. Mas enfim, quero contar como que foi. E foi um parto domiciliar, totalmente sem querer. Desde já, eu já quero sim falar, gente, não façam como eu, tá? Não tô incentivando ninguém aqui a ter parto em casa sem planejamento, sem uma equipe médica, nada disso. Até porque a gente sabe que o parto, ele pode ter emergências, né? E pode precisar fazer uma cesariana e ter alguma intervenção. Então, é importante você estar ou no hospital ou com uma equipe médica na sua casa. E eu não tô incentivando isso, mas eu quero contar como foi a minha experiência e como eu acredito que foi do jeito que tinha que ser. Eu preciso contar algumas coisas para vocês entenderem por que eu acho que o meu parto foi do jeito que tinha que ser e pronto. A gente tá sem carro, então um amigo nosso tava deixando o carro com a gente durante a semana toda. E a gente entregava no final de semana, que era quando ele precisava usar o carro. Num sábado, no dia 19 de junho, eu tive contrações de treinamento. Só que ela tava muito certinha, né? De 5 em 5 minutos e fiquei a manhã inteira com contração. Eu acabei indo pro hospital, cheguei lá, não tinha nada, colo do útero posterior, tudo assim, fechadíssimo. E não tinha nem sinal de trabalho de parto, era realmente só os pródromos. Então aquilo me deixou muito desacreditada, porque eu comecei a achar que eu não ia entrar em trabalho de parto de novo, e eu já tava com 39 semanas e ia entrar nas 40 semanas, e nada acontecia. Depois desse dia começou a sair o tampão. Todos os dias saía um pouquinho de tampão. Isso me dava um pouquinho de esperança que meu colo do útero tava mudando, né? Antes de tudo, eu quero falar que, como eu tive uma experiência muito ruim no trabalho de parto do Gael, eu resolvi que dessa vez eu queria ter uma doula e alguém que me acompanhasse durante o trabalho de parto e que me desse mais confiança, que me ajudasse e me instruísse, enfim, tudo que uma doula faz, né? Eu queria ter uma doula e eu tive um anjo assim na minha vida, que é a Jennifer. Eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo. A Jennifer me ajudou desde quando eu tava com umas 20 e poucas semanas, 24 semanas eu acho. Pausa para mamar. A Jennifer tava comigo desde as 24 semanas. Então a gente teve aula com ela sobre parto, sobre fisiologia do parto, sobre intervenções, sobre tudo que você possa imaginar para que eu pudesse ter o parto mais consciente possível. Isso fez toda a diferença e vocês vão entender o porquê. Nessa semana que eu tava perdendo tampão, eu ia falando com ela e ela falando, realmente é o tampão, mandava fotos pra ela. E realmente é o tampão, seu colo do útero deve estar mudando e tal. E ela ia me acompanhando esse tempo todo. Foi a época que eu mais, pedi coisas pra ela, que foi nesse finalzinho da gestação. Quando foi no outro sábado, isso uma semana depois, a gente ficou com o carro desse nosso amigo que eu falei. E deu umas 7 horas, meu marido foi entregar o carro pra ele. Quando ele saiu com o carro, eu comecei a ter contração. E tava de 15 em 15 minutos. Até então, eu tava ok. Tô tendo contração. Eu tava tendo contração de treinamento desde as 33 semanas. Então, como eu já tinha ido na semana passada e não era nada, então eu tava tipo assim, tá bom. Eu tava com 40 semanas e 4 dias no sábado. E aí, meu marido voltou e eu falei, então, tô com contração. Agora que você entregou o carro, tô com contração. Mas vamos ver, né? Não era nada demais, era super de boa de aguentar. Tava dolorida, assim, tava doendo. Mas tava bem de boa de aguentar, assim. Tava conversando, tava andando, tava tudo normal. E aí, comi. Quando foi umas 9 horas, eu falei, então, vou dormir. Porque, se for trabalho de parto, eu quero estar descansada. Porque eu sei que eu vou ficar bem cansada. E deitei, porque dormir eu não consegui. E tava monitorando também, já que eu não conseguia dormir, eu tava monitorando. E tava de 15 em 15 minutos e depois baixou pra de 10 em 10 minutos. E eu fiquei a madrugada inteira com contração. E nisso eu falando com a minha doula e mandando pra ela tal, e ela acompanhando, e ela de madrugada também
vendo comigo como que tava a evolução. Sei que umas 2 horas da manhã eu cochilei, peguei no sono. Depois de tanto tentar pegar no sono, peguei no sono, acho que tava muito cansada. Acordei umas 4 horas da manhã com contração. Quando foi umas 9 horas, eu resolvi ir Isso 9 horas de domingo. Eu resolvi ir pro hospital para ser avaliada, para ver se eu realmente estava em trabalho de parto. Quando eu cheguei lá, eu tava com 2 centímetros de dilatação, colo do útero amolecido. E ela falou, provavelmente você não tá em trabalho de parto, porque senão você teria alguma contração aqui dentro, na minha sala, e você não teve nenhuma até agora. Então, a gente tem 2 opções para você. Ou você volta para casa e espera engrenar, espera ver se a bolsa vai estourar, enfim, deu todas as instruções. E falou, ou você fica aqui e daqui 2 horas a gente te avalia de novo e vê se você já tá com dilatação suficiente para internar. Eu tava morrendo de fome e resolvi ir para casa. Falei, não vou ficar aqui não. Vou pra casa, se piorar eu volto. Nisso, a minha doula foi e entrou em contato com o hospital que eu queria ir, que é o Maria Amélia, aqui no Rio de Janeiro, que é o hospital referência de parto normal, que é o hospital que eu queria ter a Selena. E ela entrou em contato com esse hospital estava sem insumos e tinha mudado a administração do hospital. Estava sem insumos, não estava aceitando ninguém, a não ser que tivesse em trabalho de parto ativo, com 8 centímetros para cima. E aquilo acabou comigo, assim, porque eu ia ter que ter ela no hospital que eu tive o Gael. E o medo de acontecer alguma coisa de novo se instaurou em mim. Mas eu pensei, não, dessa vez vai ser diferente, eu tô com uma doula, meu marido sabe tudo porque ele estudou junto comigo, então vai ser diferente. Tava com aquilo na cabeça. Eu voltei para casa, continuei com dor de 5 em 5 minutos e a contração durava em torno de 40 segundos, assim. E quando foi umas 4 horas da tarde, eu comecei a vocalizar. Que é, tipo, a dor começou a realmente, tipo, apertar. Eu não conseguia conversar durante as contrações. Comecei a sentir realmente ela bem, bem apertadinha, sabe? E aí minha doula chegou e aí foi, assim, uma maravilha. Porque daí ela apagou tudo do quarto, colocou cortina, colocou um óleo essencial no umidificador de ar. E aí, tipo, tudo mudou o ambiente. E aí eu realmente comecei a me sentir mais bicho, sabe? Tentando ali fazer fluir e tudo. E aí foi indo e eu vocalizando. Ia no banheiro, tomava banho, jogava água quente nas costas. E fazia de tudo. Sei que quando foi umas 7 horas da noite, eu comecei a sentir muita vontade de fazer xixi, cocô. Só que eu ia no banheiro e não saía nada. E a dor tava começando a ficar muito forte. E aí eu comecei... As contrações começaram a ficar de 3 em 3 minutos. Isso mais ou menos umas 7h30, por aí. E começaram a ficar mais longas também, né? Pra mais de 1 minuto. E aí eu falei com a minha doula, eu acho que é melhor a gente ir pro hospital. Porque ela já tinha falado comigo, você conhece seu corpo. Na hora que você falar, vamos pro hospital, a gente vai pro hospital. E aí, nessa hora eu falei, eu acho que agora a gente precisa ir pro hospital. tá tenso. E aí eu falei com ela, aí ela foi e falou com o Sam. E o Sam falou, eu vou dar banho no Gael, então dá comida pra ele e a gente vai. Daí eu pensei, acho que dá pra esperar sim. E nisso a gente ligou pro nosso amigo que ia levar a gente pro hospital. E ele foi, deu banho no Gael. Quando ele terminou de dar banho no Gael, era umas 8 horas, 8h10 mais ou menos, eu comecei a gritar. Mas eu gritava, assim, veio uma contração e eu, tipo, não conseguia controlar, eu não conseguia pensar, sabe? Só saiu um grito daqueles, assim, tipo, meu filho falou que era um grito do Tarzan. E aí eu dei esse grito, e aí a minha doula olhou assim e falou, primeiro ela me segurou, né? E depois ela falou, tá com vontade de fazer força? Aí eu não sei. Nessa hora eu já tava, tipo assim, chorando, meio que chorando, mas sem chorar, sabe? Meio que assim, desesperada já. E aí ela pegou e falou assim, então a gente vai pro hospital agora, porque a gente precisa ir agora pro hospital, porque eu acho que você tá no expulsivo já. E isso foi muito rápido, porque quando eu achei que não tava, que já não dava mais pra aguentar,
foi tipo meia hora antes disso, sabe? E aí ela foi, falou com meu marido, falou, ó, não dá pra esperar mais, vamos agora, liga pro cara e a gente vai. E ela foi falar, tá, onde estão as coisas e tal, alguma coisa assim que ela falou, eu não me lembro direito. Sei que aí veio outra contração, aí veio outro grito. Eu falei, eu quero ir no banheiro, aí vim pro banheiro. E nisso que eu vim pro banheiro, não saía nada, eu tava com vontade de fazer xixi, mas não saía nada, nada, nada. E ela falou, Dani, não é xixi, é a sua filha, ela tá nascendo. E aí veio outra contração, eu agarrei nela, ai, desculpa, Jennifer, eu devo ter te apertado muito. Agarrei nela e gritava, e aí eu comecei a sentir força, vontade de fazer força. E veio uma dor insuportável, insuportável, mais do que tava, de uma queimação, sabe? Uma queimação muito forte. Eu lembro que no parto do Gael, eu falei no vídeo que o expulsivo não dói. Gente, por que eu falei aquilo? O da Selena doeu tanto, mas é uma dor diferente, não é a dor da contração, é uma queimação. E eu, tipo, gritava porque eu queria que ela saísse, sabe? Eu queria, tipo, sai! E aí eu comecei a sentir vontade de fazer força e eu falei, não vai dar tempo, não vai dar pra sair, não, ela vai ter que nascer aqui. E nisso eu comecei a sentir ela descendo. Aí o nosso amigo chegou, aí eu falei, não dá pra eu sair daqui, eu não vou conseguir sair daqui, ela vai ter que nascer aqui em casa. E aí ele ligou pro SAMU e falou, tá em trabalho de parto e eu acho que vai nascer. O cara do SAMU mandou um carro e deu algumas instruções que eu não me lembro, realmente não me lembro. E fiquei ali, aí eles pegaram e começaram a colocar toalha embaixo de mim, pano, trouxeram lençol pra enrolar ela. E aí meu marido ficou ali atrás de mim e eu fazendo força. E ele ficou esperando a Selena nascer, era o que dava pra fazer. A minha mãe estava desesperada, que minha mãe estava aqui em casa, ela estava desesperada, tremia. Tadinha, eu fiquei sabendo disso depois, porque na hora eu não vi nada. Aliás, se eu fui escrota com alguém, me perdoe. Mas eu não vi nada, eu não escutei nada, eu não lembro de nada, eu só lembro disso. E aí quando eu falei, tá, vai nascer, foi pouco. Foi acho que umas 3 contrações e ela nasceu. E eu lembro que eu senti muito ela saindo e voltando. Eu senti a vontade de fazer força. E eu lembro que eu pensava, eu quero que ela saia, mas obrigada a Deus porque eu tô sentindo isso, porque eu pedi muito isso. Eu pedi isso muito pra Deus, porque no parto do Gael eu não senti nada. Eles me deram um Buscopan e eu não senti vontade de fazer força, eu não senti vontade de empurrar. Eles tiveram que ficar falando os puxos, né, pra eu poder fazer força. E eu lembro que eu fiquei muito bolada com aquilo, porque eu queria ter sentido, sabe? Eu queria que fosse totalmente natural, fisiológico, eu sentindo ele sair, sabe? E dessa vez foi muito, muito, muito assim. Foi tudo completamente conforme meu corpo pedia. As posições que eu fiz durante o trabalho de parto foi totalmente do jeito que eu achei que seria o melhor para ela nascer. A minha doula também me induziu muito em algumas posições que eu tenho certeza que me ajudaram muito. Tanto no alívio da dor, algumas doíam mais, mas tanto no alívio da dor em algumas, e como nessas outras, que era realmente para que ela se encaixasse, que ela nascesse rápido. E eu acho que foi mais rápido e expulsivo exatamente por causa disso. Obrigada, Jennifer. E quem pegou ela quando ela nasceu foi o meu marido. E assim que ela nasceu, ela veio pro meu colo. E eu lembro muito dela, assim, sabe? A minha bolsa estourou na hora do expulsivo. Eu não falei porque realmente eu tava tipo, E aí, foi tipo assim, estourou e um pouquinho depois ela nasceu. Foi bem rápido. Quando ela tava no meu colo, meu marido foi e chamou o Gael pra ver a Selena. Ele sorria, era muito lindo de ver, assim. Ele sorria muito e ficava, ela é muito linda, ela é muito fofa. E ele todo feliz, ele muito, muito, muito feliz, assim. E aí eu peguei e falei, chama sua mãe e minha mãe pra ver. E aí ele chamou minha mãe e minha sogra pra ver e tal, porque, né, quando o SAMU chegasse, elas não iam ver mais. E aí, logo depois, o SAMU chegou, e aí a gente foi
e foi pro hospital. E aí no hospital aconteceram algumas coisas que não foram tão legais assim. Eu passei por algumas coisas que não eram necessárias no hospital, principalmente a Selena. Eu tive laceração grau 1, então eu tomei acho que uns 2 pontos, mas sério, eu não senti... Não vou falar que nada, porque é mentira, porque a gente, né, às vezes senta de uma forma diferente e tal, e acaba sentindo. Mas comparado do Gael, nossa, tava no céu, real. Cheguei no hospital, aí ela... cortaram o cordão, tiraram a placenta foi em mim até chegar lá, ela não nasceu antes. E é isso. Aí nasceu a Seleninha. Fala, oi pessoal! Oi! Oi! Fala, eu nasci em casa. Eu tive um parto muito lindo, assim. Eu não troco por nada. E eu falo que eu tive o parto que era pra eu ter. Porque tudo levou para que eu tivesse esse parto em casa. Primeiro porque parece que esperou a gente entregar o carro, ou seja, para não ter a facilidade do carro para poder ir para o hospital, que com certeza se a gente tivesse com o carro aqui a gente teria ido para o hospital antes. A gente teve a questão de que eu fui para o hospital e eu não tive nenhuma contração dentro da sala. E sério, gente, eu tive contração na recepção, eu tive contração do carro enquanto eu tava indo, no carro enquanto eu tava voltando, e eu não tive contração nenhuma dentro daquela sala. E parece que não era mesmo pra eu ser internada, parece que não era pra acontecer ali naquele momento, naquele lugar. E outra coisa também é que quando eu cheguei no hospital com a Selena, já depois que ela tinha nascido, o plantão que tava lá era horrível, horrível. E sabe, eu me senti mal em 10 minutos que eles me atenderam. Então, eu fiquei imaginando como seria o meu parto se eu tivesse tido ela lá. Eu vi aquilo e pensei, obrigada por ter tido em casa, por ter pela Selena ter nascido bem, por não ter tido nenhuma intercorrência e emergência, e ela ter nascido bem em casa, porque com certeza eu ia ter passado por alguma violência obstétrica se eu tivesse ido pro hospital antes. E eu tenho plena convicção disso, sabe? Certeza eu não tenho, porque, enfim, né? A gente não sabe. Mas eu tenho convicção de que isso aconteceria, porque eu senti isso, sabe? Eu senti que isso aconteceria se eu tivesse ido pra lá. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do relato. Se tiver alguma pergunta, deixa aí. Compartilha aí com alguém que tá aí quase tendo um bebê e que acha que seu corpo não vai conseguir, a gente consegue, tá? Eu tive um parto, eu fui roubada de um parto, né? Que teve muitas violências obstétricas. Agora eu tive o meu parto natural e onde eu fui respeitada porque era a minha família que estava aqui. Eu estava rodeada de pessoas que me amavam, rodeada pelo meu filho que vinha a cada contração me dar um beijo e falar, mamãe, você tá precisando de um beijo, eu te amo. Pela minha mãe, pela minha sogra, pelo meu marido. Eu estava rodeada por pessoas que me amavam. E isso não tem como, assim, comparar. Quero agradecer muito a minha doula também, que me ajudou muito em todo esse processo, sabe? E principalmente na hora do parto, com massagens, com você vai conseguir, é isso aí, você tá indo bem. E ela foi essencial também para esse momento, tá? E eu agradeço muito, Jennifer, por isso. E é isso, né? Acho que esse vídeo ficou imenso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. E se você quiser saber sobre alguma coisa específica, deixa aqui nos comentários, tá? Beijo. Até a próxima. Tchau.